Este vídeo tem spoiler, porque eu vou falar da série Bridgerton, da Netflix, que é baseada nos livros da Julia Quinn, especificamente nessa primeira temporada, em O Duque e Eu. Para quem não conhece essa série, publicada pela editora Arqueiro, a Julia Quinn, em cada volume, vai falar de um irmão Bridgerton, e o último se chama E Viveram Felizes para Sempre, né? São 9 volumes, e nesse ela vai contar o que acontece aí depois do suposto Viveram Felizes para Sempre de cada um. Mas é um romance um pouco água com açúcar, sim, do gênero de época, e eu gosto bastante, acompanho desde 2013. É uma produção da Netflix da Shonda Rhimes, de Grey's Anatomy. Eu acho que fica muito claro ali o toque dela. A Shonda sempre trabalhou muito com representatividade, acho que isso fica um pouco óbvio. E desde o início, desde a questão do elenco, do trailer, fica também muito claro de que não é uma cópia dos livros, é uma adaptação livre que tem diferenças. Particularmente eu achei que as diferenças foram muito boas, acabaram ajudando muito mais a série do que prejudicando. Bom, os protagonistas dessa primeira temporada é a Daphne e o Simon. O Simon tá fugindo das mães casamenteiras, ele tem um passado assim bem complicado, que o impede inclusive de ter um relacionamento amoroso, de ter um casamento, né, por conta do passado dele, que é um trauma familiar muito forte. E a Daphne está querendo se casar, né? Ela é a primeira garota da família a debutar, e a rainha fica encantada com ela, então ela quer bons partidos. Então, a princípio, apesar dos dois não terem vamos dizer assim, eles são explosivos, né? Eles não se curtem logo de primeira, aparentemente, mas eles fazem um acordo amigável, para que eles finjam que eles têm interesse um no outro. Assim o Simon se livra das mães casamenteiras e a Daphne vai atrair o olhar de melhores partidos. Afinal de contas, ele é um duque, e um duque está interessado nela, então outros caras também vão se interessar na Daphne. É um acordo que, obviamente, sai do planejado, eles acabam se apaixonando, mas eles têm muita dificuldade aí para ficar juntos, principalmente por conta do passado do Simon. Então eu achei que a série explora muito bem isso, explora muito bem o casal, explora a dor da Daphne, explora os sentimentos do Simon. Os dois atores têm uma química excelente, a série não poupa nas cenas hot, tem bastante, então assim, eu achei bem agradável. A Daphne no começo ela parece meio tonta, meio boba, um tanto submissa até, mas ela ganha uma força ao longo da série que me impressionou muito, né? A Daphne ela consegue ficar mais forte, mais independente, inclusive, e mais feminista, que aliás é uma coisa que me chama muita atenção nessa série. É uma série com um tom muito forte de feminismo, e a Daphne ela vai ganhando essa força ao longo da série. Os outros irmãos aparecem sim, mas os mais novos ficam um pouco mais apagados, o que me incomodou, vamos dizer assim, porque nos livros, né, eu senti os irmãos mais novos como um alívio cômico. Eles estavam sempre ali em cenas engraçadas e eles ficaram um pouquinho mais de escanteio. Outro personagem que eu achei que deveria ter tido mais destaque era o Colin. Porque o Colin, nos livros, todo mundo que já leu fala a mesma coisa, né? O Colin, ele brilha em todos os livros, menos o livro dele, que é o 4º volume. Nesse livro não é ele que brilha, é outra pessoa. Mas ele tem uma força muito grande nos livros, e na série ele ficou meio apagadinho. Ele tem um plot que não tá no livro, esse plot, é um plot diferente, tá? Mas é um plot interessante, só que não sustenta. O personagem não tem um carisma, não tem a força que ele tem nos livros, infelizmente. E eu acabei sentindo muito por isso. Tem o Benedict, que é um personagem que é um dos irmãos, que nos livros eu achei que ele apareceu muito mais só no dele, mas aqui na série ele tem mais importância, vamos dizer assim. Ele tem uma relação de lealdade, de cumplicidade muito bacana com a outra irmã dele, que é a Heloise. E a Heloise é sensacional nessa série. Ela não é minha personagem preferida nos livros, mas ela se tornou minha personagem preferida nas séries. A Heloise, ela rouba as cenas, né? E ela é uma personagem assim que ao mesmo tempo que fuma, ela mostra uma certa inocência em vários aspectos. Então ela que acaba sendo o grande alívio cômico dessa série, além de carregar boa parte dos diálogos mais feministas. A Heloise se preocupa com o futuro dela, se preocupa em ter que se encaixar nos padrões da sociedade. Então as falas da Heloise são muito mais feministas do que inclusive outros personagens aí da série. A Heloise também é responsável por descobrir quem é a fofoqueira, né, a Lady Weasleyton,
nome difícil de falar, que acaba falando de todo mundo na sociedade e fica aquela curiosidade de quem é, a gente não sabe. A série acaba revelando no final da primeira temporada, mas quem lê os livros só acaba sabendo mesmo no 4º volume. Eu achei surpreendente quando eu li na época, né? Na verdade, eu peguei spoiler antes, porque eu queria muito saber quem é, porque é uma personagem que acaba influenciando tudo que acontece na história. Outros irmãos também acabam ganhando destaque, como o Anthony. O Anthony tem destaque já desde no primeiro livro, porque ele é um cara ciumento, ele é o responsável pela família. E assim, nos livros, você pode até achar uma atitude ou outra dele chata, mas na série ele realmente fica muito pior. O Anthony é um cara que tenta acertar todas, mas ele erra todas de uma maneira impressionante. E se seguir a ordem dos livros, ele será o protagonista da próxima temporada? Eu acho que sim, porque no final aparece uma abelha e quem leu o livro do Anthony sabe que a abelha tem tudo a ver com ele. Bom, precisamos também falar da Violet, porque a Violet é uma personagem importante, é a mãe desses irmãos, né? E tem uma diferença muito grande da Violet dos livros para a série. Porque nos livros eu sinto que ela é aquele tipo de mãe que quando ela olha para os filhos ficam com medo. Na série não é tanto assim. Eu achei uma Violet um pouco mais submissa, ainda que interessante e ainda que muito carismática, mas ela foi suavizada demais. Mas eu gostei da personagem, eu achei que ela conseguiu ali ser encantadora do jeito dela, só que é um jeito diferente dos livros. Outra também que foi muito, muito, muito suavizada foi a Lady Danbury, porque nos livros da Julia Quinn ela é uma personagem que dá um pouco de medo. Ela é uma personagem boa, ela é uma personagem bacana, mas ela dá medo sim. Ela aparece depois no livro 7, um beijo inesquecível. Ela tem uma cena maravilhosa em Simplesmente Paraíso, que já é outra série da Julia Quinn. E super importante em Como Se Casar com o Marquês, também, que é de outra série da Julia Quinn. Então ela é uma personagem que ela transita no mundo, né, nesse universo da autora, e ela é uma personagem muito forte, e ela não tem muita paciência. Então ela é uma pessoa mais seca às vezes e muito grossa, muito honesta, muito... Enfim, ela tem uma personalidade muito mais forte do que a que eu vi na série. Só que a Lady Danbury que eu vi na série tem muito mais destaque, né? Tem uma certa influência na sociedade de uma maneira muito mais evidente e eu gostei. Eu só achei diferente, mas eu gostei da Lady Danbury também. Outros personagens foram adicionados e eu acho que é aí que a trama ganha mais ritmo. Porque assim, quando a gente já lê o livro e vai ver a série, a gente pensa, nossa, vai acontecer tudo que eu sei. Não vai. Tem coisas diferentes. Por exemplo, a Marina. A Marina é uma personagem que pra mim ela é irrelevante no 5º volume, que é o volume mais focado na Heloise. E aqui ela já aparece na primeira temporada, e ela aparece na primeira temporada com um plot fortíssimo, super mega feminista, e que modifica ali outros personagens da história também. Então, assim, essa adição da Marina foi muito boa na série. Também a família da Penélope, né? A Penélope, que é amiga da Heloise e que ela é apaixonada por Colin. Toda a família dela também ganha um destaque por conta da Marina. Então, acho que foram adicionais muito positivos, porque eu terminava o episódio e falava, meu Deus, eu preciso saber o que vai acontecer. Eu preciso saber o que vai acontecer nessa série, porque não tá seguindo o que exatamente tem nos livros. Então, foram adicionais positivos. Outro destaque também é a Rainha Charlotte, que não aparece assim nos livros, mas acaba tendo bastante relevância na série. E o príncipe, que é o sobrinho dela, que acaba se apaixonando aí pela Daphne. Então, pra mim, foram adicionais positivos, né? Eu acho que o que pegou pra mim mais foi a questão do Colin, que eu esperava mais dele. Porque realmente, né, o Colin, ele tem esse carisma e essa coisa muito forte nos livros e na série, infelizmente, ele ficou apagado. A diferença da personalidade da Violet também me incomodou um pouquinho, embora eu tenha gostado da personagem, mas acho que esses foram os dois pontos que mais me chamaram a atenção. O resto, o que foi igual foi bom, o que foi diferente também foi bom. Outro ponto diferente, importante a se falar, é a cena polêmica do livro com a Daphne e o Simon. É uma cena que envolve sexo e uma cena polêmica mesmo. Quando eu li, eu não tinha percebido e anos depois eu vi o pessoal falando e eu me toquei e pensei, poxa, Daphne, não foi bacana da sua parte o que você fez. Na série, isso foi muito mais suavizado, porque você não pode dizer que o Simon estava incapaz, né, no momento em si da cena. Ele não estava incapaz, então acho que a polêmica acabou sendo diluída aí neste momento.
E é isso, gente. Produção muito bonita, figurino, ambientação, maquiagem, tudo muito perfeito. Gostei dos atores, eu achei que eles se deram bem em seus papéis e eu gostei. Eu fiquei a série ela é um pouco longa, né? Cada episódio tem quase 1 hora, o último episódio tem mais de 1 hora e passa e a gente não sente. E eu sou super difícil assim de assistir série com mais de 1 hora de duração, principalmente da Netflix, e eu consegui assistir um atrás do outro. Então eu acho que é uma série que vai agradar quem lê os livros e também quem não lê os livros vai conseguir entender, porque as pontas são bem fechadinhas, pelo menos do casal principal, né? Fica outras coisas abertas aí para ser explorado numa próxima temporada, mas funciona para quem não lê os livros também. Então eu espero que vocês gostem assim como eu e até mais.